Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. Não há mais motivos para pressa nem preocupação. Você acaba de ser envolto pelos braços e bênçãos de Deus. Está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Você assistirá uma mensagem que irá arejar as suas ideias, uma boa oportunidade de rever alguns conceitos que não funcionam mais em seu cotidiano. O livro Mente, Alimentação e Fisionomia é um dos mais completos guias práticos para as pessoas alcançarem uma vida feliz em todos os sentidos. Nele você encontra dicas de combinações de alimentos que melhoram a saúde física e mental, o que influencia diretamente na construção de um bom destino. Na obra você também acha reflexões sobre o perigo do consumo de carnes e ainda aprende a ler a sua própria mente, observando seu rosto no espelho, além, é claro, de se tornar capaz de conhecer o caráter de alguém com uma só olhada. O livro Mente, Alimentação e Fisionomia, mais uma obra do fundador da Aceite ou Noie, professor Masaharu Taniguchi, sai por apenas R$30. Ligue e se informe 0800 770 2600 ou encomende pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Em mensagens como a de hoje, aprenderemos a escolher o nosso futuro, optando por nutrir melhores sentimentos e pensamentos no hoje. Somos filhos de Deus, detentores de todas as graças do universo. Acompanhe e saiba como manifestá-las em sua vida cotidiana. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, acompanhando o programa da Aceite ou Noie, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje, especialmente, vamos estudar o livro Princípio Básico da Felicidade. Este livro espetacular que nos esclarece sobre o ensinamento diário da Aceite ou Noie e conhecemos também a profundidade do ensinamento neste livro. O nosso tema hoje, que significa ser natural? Parece bastante simples, né? Ser natural. Mas nós percebemos que no dia a dia, as pessoas preocupadas com seus problemas acabam deixando de ser naturais. Então, vamos estudar hoje o que é ser natural. O professor Masaharu Taniguchi nos escreve: viver segundo o caminho da iluminação não é algo muito difícil. Pelo contrário, é bastante fácil. Consiste em levar uma vida sem tensão, uma vida simples e espontânea, uma vida às claras, uma vida sem coação, uma vida natural, uma vida sem artifícios da mente fenomênica. Seria difícil se fosse necessário conjecturar isso ou aquilo, pensar se deve agir desse modo ou daquele modo, mas não é nem um pouco difícil, pois basta viver com simplicidade e naturalidade sem forçar nada. Há pouco tempo eu viajei para o interior de São Paulo e passei por uma região bastante simples, rural, na área rural. E observei o seguinte, que passando pelas ruas, né, pelas estradas, todas as pessoas que nós nos encontrávamos, eles nos cumprimentavam. Nós não nos conhecíamos. Aí nós ficamos conversando sobre isso, né? Puxa vida, a vida rural, as pessoas que vivem aqui, parece que vivem uma vida mais natural do que nós que vivemos na cidade grande. Muitas vezes, a gente nem sabe quem é o nosso vizinho da direita ou da esquerda, porque nós moramos em condomínios, em prédios, que às vezes, com a vida corrida, a gente nem tem esse hábito mais de cumprimentar ou de saber quem é o nosso vizinho. Então aqui o professor diz assim, olha, mas não é nem um pouco difícil, pois basta viver simplicidade e naturalidade sem forçar nada. Talvez seja isso, né, o mal da cidade grande que nos faz forçar uma situação. E aqui ele diz assim, no entanto, a maioria das pessoas acha que a dificuldade está justamente em viver de modo natural, sem complicar as coisas. E as pessoas, em geral, criaram o hábito de viver de modo não natural. Então, se nós observarmos
Por exemplo, as crianças, elas vivem naturalmente. Elas são autênticas, não é? Elas são verdadeiras. E naturalmente, elas não forçam nada. E às vezes nós, adultos, que vivemos principalmente na cidade grande, a gente vai maquiando, né, a nossa vida e isso nos faz sofrer, porque isso não é natural do ser humano. O ser humano tem que viver o mais natural possível. Aí o professor Masaharu Taniguchi diz assim: ser natural é aceitar com a mente dócil o que nos é proporcionado. Então, você que está aí na sua casa assistindo o programa da televisão, será que você vive naturalmente? Às vezes nem dentro da casa da gente a gente vive de forma natural. Então nós temos que aceitar. Então o que é viver esse ser natural? É com a mente dócil, mente de aceitação, ou seja, aquela mente que aceita todas as coisas com naturalidade, observando a beleza, observando o movimento, observando a participação das pessoas na nossa vida, a nossa vida na participação da vida dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho. Então isso é um viver natural, mas para isso a gente precisa voltar, né, às nossas origens e começar a observar por que eu me tornei tão uma pessoa que não estou vivendo naturalmente. Então precisa de um esforço, né? A pessoa se esforça para não viver natural, ao passo que viver natural seria uma coisa natural, sem esforço nenhum. Então ele diz assim: vivemos aqui agora porque recebemos a vida. Portanto, o fato de iniciar a jornada da vida neste mundo foi uma aceitação. Olha que interessante. Então, nós virmos nesse mundo, nascermos nesse mundo, é uma aceitação. E aí ele diz: para nascer neste mundo, não escolhemos a vida com a nossa própria vontade, pensando, por exemplo, que tipo de vida vou adquirir. Na realidade não existe isso, né? Nós viemos, por quê? Porque nós estamos aceitando docilmente a vontade de Deus. Então nós nascemos nesse mundo, aceitando docilmente e inconscientemente, né, a vida de Deus que está se manifestando através de nós neste mundo terreno. E ele diz também: fomos gerados e somos vivificados. Vocês já pensaram na bênção que é a gente ter nascido nesse mundo? Porque todos nós que nascemos, nós tivemos a participação de duas pessoas, não foram? O papai e a mamãe. Se a gente analisar mais profundamente, nós mulheres da Associação Pomba Branca que trabalhamos pela valorização da pequena vida, nós estudamos bastante sobre a questão do aborto. E o aborto é um crime, não é? É um crime. E hoje nós trabalhamos para que outras mulheres não façam aborto, não tirem a vida. Porque a vida, ela vem a esse mundo através da vontade de Deus. E aquele ser aceita docilmente, mas às vezes os pais não aceitam. E impedem o nascimento desse ser. E essa vida abençoada, né? Essa vida perfeita que nós recebemos de Deus, ela tem uma missão grandiosa. Então, por isso que nós aceitamos docilmente. Porque inconscientemente nós sabemos que esta vida, esta vinda ao mundo terreno, ela tem uma missão muito importante. Nenhum de nós pode fazer igual ao outro. Cada um faz do seu jeito, mas cada um tem uma missão. Então, o seu trabalho, a sua vida profissional, a sua manifestação dentro do lar, da família, cada um tem a sua missão diferente. E estar vindo aqui realmente é uma grande oportunidade. Então, se nós pensarmos assim, nós estamos aqui graças também à vontade e aceitação dos nossos pais de receber a vida de Deus através de nós. Então, é o maior trunfo que a gente tem na vida. É o de poder nascer e exercitar aqui neste mundo terreno esta grande oportunidade. Então o professor Masaharu Taniguchi diz: a vida nos foi concedida e, portanto, não é nossa propriedade. Olha que interessante. A nossa vida, embora esteja em nós, não nos pertence. Nós estamos fazendo uso dessa vida para manifestar aqui nesse mundo terreno. E foi concedida por quem? Por Deus,
e pela aceitação dos nossos pais. Aí ele diz também, não devemos viver em função dos desejos e das preferências do nosso ego. É essencial viver com a mente natural todos os dias. Então, todos os dias, quando você levantar, é uma prática maravilhosa que você vai compreender a grandiosidade que é a sua vida e a vida dos seus pais. Se você levantar de manhã, ainda sentado na cama, você agradecer pela sua vida, pela obediência dos seus pais de aceitar a sua vida para que você venha, nesse plano terreno, exercitar a sua missão, que é designada por Deus. Então o mestre diz, é essencial viver com a mente natural todos os dias. Aceitamos com docilidade o nosso nascimento. Agora vamos fazer uma reflexão. Se você, hoje, né, sentadinho aí, pensou, puxa vida, eu não estou satisfeito com a minha vida. Muitas vezes, na juventude ou na adolescência, a gente fala assim, eu não pedi para nascer. Eu mesmo falei isso muitas vezes, né, antes de conhecer a Seichonoye. Eu não pedi para nascer, eu vim porque meus pais quiseram. Mas não é assim, né? Existe uma força maior que rege esse universo, que é Deus. Ele sim é que escolhe quantas vezes a gente vai vir, que sexo a gente vai ter, tudo isso está programado já no mundo divino, para que a gente venha e tenha uma determinada missão. Então nós somos felizes no momento em que nós aceitamos essa condição, a nossa vida. Então, se você ainda hoje, né, ou até hoje, ou até ontem pensava, puxa vida, eu não pedi para nascer, eu estou sofrendo, meus pais são culpados pela minha vinda nesse mundo, eu não queria, né? Agora eu só estou sofrendo. Começa a mudar esse pensamento. E quando você acordar de manhã, ainda sentado na sua cama, agradeça a seus pais, porque eles aceitaram a vontade de Deus e você está aí, não é? Porque se eles tivessem feito aborto, você não estaria. Então, você é um grande vitorioso, sabia? Você é um grande vitorioso. Então, por isso, levante-se desse lugar que você está parado e comece a se movimentar e compreender a vontade de Deus é que fez você estar aqui e a docilidade dos seus pais aceitarem a vontade de Deus. Então, aqui, o professor diz assim, não é de fora que vem a aceitação serena, ela tem que vir de dentro. Então, a nossa aceitação, ela tem que vir de dentro. E Jesus disse, numa passagem, num diálogo com Tomé, Tomé perguntou para Jesus, Jesus, por que nós temos que orar? Por que nós temos que repetir tantas vezes as orações? E Jesus respondeu, porque nós temos que começar pela língua, até atingir o coração. Então nós temos que repetir muitas vezes, por quê? Até que o nosso coração aceite docilmente aquela situação. Porque a aceitação, ela não vem da boca, ela vem do coração. Quando você atingir o seu coração, seja numa oração de perdão, seja numa reconciliação com seu pai, com a sua mãe, seja numa reconciliação com o seu nascimento, porque enquanto você não aceitar a sua vida, o seu nascimento com docilidade, você nunca vai ser feliz. Então nós temos que ter posturas radicais em determinados momentos na nossa vida. Você quer mudar? Você quer ser feliz? Você quer manifestar a felicidade na sua vida? É preciso ter posições, muitas vezes, radicais. Ou seja, a partir de hoje, eu vou mudar a minha atitude mental. Eu vou mudar a minha conduta. Eu vou mudar a minha vida, porque é isso que eu quero. Eu nasci para ser feliz. Se eu não sou feliz hoje, é porque eu ainda não estou praticando a verdade. Eu estou conhecendo a verdade agora e essa verdade com certeza vai me libertar de todos os sofrimentos. Mas para que ela me liberte, eu preciso aceitar e praticar essa verdade no meu dia a dia. Essa é a proposta da Seichonoye. Então aqui, continuando, o mestre diz assim, ao vivermos com a mente dócil, conseguimos agir naturalmente conforme os desígnios de Deus. Faça uma experiência. Você tem dificuldade de ser natural? Você se preocupa muito com o que os outros pensam a respeito de você? Ou você quer ser uma pessoa importante, né? E você fica infeliz porque você não é importante?
ou então você quer ser mais do que os outros. Então, esses sentimentos faz parte do crescimento do ser humano, né? Não é que seja ruim, é bom porque você tem a oportunidade de fazer uma reflexão. Puxa, então isso daqui não está me fazendo bem, eu não estou sendo natural. Então, o que eu preciso fazer? Começa a conviver com criança. Se você não tem criança em casa, quem tem já tem essa oportunidade, porque a criança está nos ensinando todos os dias a ser natural. Mas se você não tem, vá fazer algum trabalho com criança. Por exemplo, vá no hospital, né? Ajudar o hospital infantil a fazer atendimento para as crianças, fazer leitura, contar história, enfim. Faça um trabalho de voluntário dentro de uma instituição onde tenha atendimento às crianças. E aí você vai observar que aquelas crianças são naturais e vão te ensinar. Assim a gente aprende a ser cada vez mais natural. O professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, as pessoas que trabalham com criança desenvolvem, o adulto, ele desenvolve a criatividade. Porque a criança, ela está naquele processo rápido, né, de evolução e de crescimento, e ali naquele ambiente você vai aprender muitas coisas. Continuando, aqui diz assim, é fácil falar em manter a mente natural, mas é difícil colocar isso em prática. Todo mundo deve estar pensando isso hoje, né? Puxa vida, eu pensei que ser natural era muito mais difícil, né? Mas não é tão difícil, a Seichunoye ensina um modo fácil de ser natural. Então aqui ele diz assim, mesmo que ouça o conselho, mantenha a mente natural e agradeça, a maioria das pessoas não consegue agir desse modo. Falando às pessoas que estão doentes, as que sofreram um infortúnio ou as que estão angustiadas com algum problema, costumamos dizer, mesmo assim mantenha a mente natural e agradeça, tá? Então, faça esse exercício diário, você sozinho, você na frente do espelho, você com seus familiares, para que, como disse Jesus, né, para que essa gratidão, para que essa naturalidade, ela venha do coração. Porque você é um ser natural. Então, para você manifestar no seu dia a dia essa naturalidade, faça um pouquinho de esforço, porque a gente vai perdendo, né? A criança é natural. Mas com as responsabilidades, com as coisas da vida, a correria do dia a dia, a gente acaba sendo inatural. Então, vamos voltar de novo, então, à nossa origem. Então, aqui diz assim, mas as raras são as que conseguem, né, pessoas, ter essa postura mental. Aliás, a expressão agradeça ao seu estado tal como é, dá margem ao equívoco. Não significa que adoecer seja motivo de gratidão. A gente precisa observar isso é muito importante. Se assim fosse, seria melhor agradecer a doença e não a saúde. Mas o que nós aprendemos? Agradecer a saúde. Porque quando nós agradecemos a saúde, nós estamos reconhecendo a saúde, estamos entrando numa prática da lei mental, que aquilo que você reconhece se manifesta, então aí você reconhece, agradece a saúde, tá? Se você tem dificuldade de agradecer verbalmente, escreva, agradeça, pega um caderno e comece a agradecer a todas as coisas que tem ao seu redor. Vocês já observaram que a ingratidão, a insatisfação, ela vem do poder de você ficar observando e falando e reconhecendo as coisas que lhe faltam. Muitas vezes a pessoa chega num determinado lugar e ela fica observando o que falta. Puxa, aqui falta isso, falta aquilo, né? Mesmo na casa da gente, às vezes você conversa com alguém e fala, aqui falta isso, aqui falta aquilo. Então você está reconhecendo aquilo que falta e vai faltar mais porque você está reconhecendo. Então a nossa postura dentro do ensinamento da Seichunoye é reconhecer somente as coisas boas, com pensamentos e palavras positivas. E aqui, prosseguindo, ele diz, o estado natural do ser humano é viver a vida de Deus, que nele se aloja. Olha que interessante. Então, o que nos faz sofrer é não ser natural. É não acreditar que a nossa vida é vida de Deus, que a nossa vida é a extensão da vida de Deus. E quanto mais nós vivermos de acordo com a vida de Deus, mais natural nós vamos ser. E aí você vai observar que vai haver grandes mudanças na sua vida, porque você começou a viver naturalmente. Se você observar, por exemplo, tudo que acontece, né, principalmente nas cidades grandes,
Se você sai daqui, pega o seu carro, sai na rua, primeira esquina tem um farol, né? Daí vem alguém vender algum objeto. E tem milhares de coisas que acontecem dentro das cidades grandes que não nos agrada, não é assim? Mas por quê? Porque nós estamos voltados, a mente está voltada a ver as coisas desagradáveis, a ver coisas negativas. Mas a partir de hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos só observar as coisas boas. Olha, eu cheguei no farol, tinha uma criança, tinha um adolescente lá, vendendo bala, vendendo chocolate. Puxa, ele está trabalhando. Pensa no lado bom. Não pensa que é uma criança que está na rua. Pensa que ele está trabalhando, ele está se esforçando. Então isso, nós devemos emitir esse pensamento positivo. Nós devemos sempre estar reconhecendo as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor. Bateu o carro. Isso acontece. Muitas vezes porque a gente vive numa cidade grande, né? Tem mais carro do que gente. Então essa vida, né, acontece. Mas às vezes aquele momento que você bateu o carro, alguém bateu em você, é para você fazer uma reflexão. Às vezes é uma pessoa maravilhosa que você vai conhecer. Isso é muito natural, acontece mesmo. Então nada é por acaso. Então aconteceu aquela batida, então você vai reverter aquela batida que aparentemente é negativa para a sua vida natural. Puxa, se alguém bateu no meu carro, eu vou conhecer uma pessoa maravilhosa hoje, com certeza. E isso acontece, não é? Com muitas pessoas. Mas aquele que está com a mente irritada vai ter mais desarmonia ainda. Então a gente já tem que começar a harmonizar, viver a vida reconhecendo somente aquilo que é bom, viver o mais natural possível. E essas coisas desagradáveis, com o tempo, vão se afastando da nossa vida. E a gente vai tendo uma vida realmente repleta de felicidade. Então aqui no livro diz assim, o estado natural do ser humano é viver a vida de Deus, que nele se aloja. E nesse momento vamos fechar os olhos, desligar a mente dos fatos do mundo dos sentidos e contemplemos com os olhos da mente o mundo da existência verdadeira tal como ela é. Esse é um exercício diário que nós temos que fazer. Tudo que nos ocorre, a gente tem que sempre voltar a mente para o lado da imagem verdadeira, para que essa perfeição da imagem verdadeira se materialize cada dia mais na nossa vida. E aí sim, nós vamos viver sempre cada vez mais natural, que é viver de acordo com a vontade de Deus. Você que está aí, sentadinho aí na sua casa, assistindo o programa da Seichonoye, você já foi a uma academia da Seichonoye? Se você não foi, ligue para a nossa central de atendimento ao 0800 770 2600 ou entre no site da Seichonoye, www.sni.org.br e faça a comunicação com a informação sobre os seminários, sobre as academias em todo o Brasil. E participe de um seminário, porque nesse seminário vai acontecer o seguinte, você vai ficar lá 2, 5, 10 dias e você vai aprender como aplicar no seu dia a dia esse ensinamento. Pode parecer difícil, né, a priori, mas se você for na academia, você vai treinar e você vai voltar preparado para praticar o ensinamento no seu dia a dia. Não deixe de participar ainda este ano de um seminário numa das 5 academias da Seichonoye. Então aqui diz assim, desligar a mente dos fatos do mundo dos sentidos e contemplemos com os olhos da mente o mundo da imagem verdadeira, tal como ela é, isso nada mais é do que meditação. Isso é uma meditação. Quando você se coloca na posição e, e fecha os olhos e começa a ampliar, né, expandir a sua mente, reconhecendo a imagem verdadeira, ela passa a manifestar na sua vida. Então, assim, nós terminamos este trabalho, esse estudo deste livro maravilhoso, que eu recomendo para que todos adquiram esse livro através da livraria virtual. Muito obrigada a todos e uma excelente semana. Muito obrigada. No próximo dia 2 de novembro, dia de finados, venha homenagear seus entes queridos nas sedes da Seichonoye.
Nas nossas academias regionais e na sede central em São Paulo, no bairro Jabaquara, a partir das 9 horas da manhã, venha participar de cerimônias em memória dos antepassados. Após preencher registros espirituais com os nomes dos entes queridos, eles receberão as orações realizadas nas cerimônias do dia 2. Estes mesmos registros serão encaminhados para o Santuário Roso do Brasil em Ibiúna, onde receberão orações diárias por mais de um ano. Venha prestar sua homenagem a quem lhe deixou como legado a vida. Seu sentimento de gratidão iluminará cada vez mais o caminho que seus entes queridos trilham no mundo espiritual. Em consequência, seu destino será ainda mais abençoado pela proteção emanada dos seus antepassados. Participe das cerimônias de Dia de Finados no próximo dia 2 de novembro em nossas sedes e academias. Acesse www.sni.org.br ou ligue 0800 770 2600. Muito obrigado. A história do movimento pode ser visitada na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, em São Paulo. É o Museu Histórico da Seichonoye do Brasil, onde estão expostas mais de 260 peças, fotos e relíquias que contam a trajetória dos pioneiros do ensinamento em nosso país. O museu é anexo à casa construída para hospedar o fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi e sua esposa, quando de sua estada no Brasil em 1963 e 1973. Nela foi recriado todo o ambiente da época com diversos objetos utilizados pelo casal. A entrada para a visitação é franca. Aprendemos sobre superação e aprimoramos nossos conhecimentos assistindo ao programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. Muito obrigada, viu? Garanta tempo de paz e prosperidade. Orar, gente, é semear alegrias. Que tal, então, semearmos alegrias agora em nosso momento de oração? Vamos lá? Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado. Acompanhe a nossa programação, sempre preparada com imenso carinho em prol da sua felicidade. Tchau, tchau!